Oi, gente. Eu sou o Iaguito. Vocês podem me conhecer do meu Instagram ou do meu outro canal que eu tenho com meu namorado, ou vocês podem me conhecer só como o Iago, seja de faculdade, seja de escola, não sei de onde vocês me conhecem. E nem sei também se quero realmente ser conhecido. E eu tô aqui pra falar que a falta de conversa está me deixando triste. Eu já tentei gravar esse vídeo acho que umas 2 vezes e eu sempre acabo falando coisas que eu não quero. E esse vídeo não tem roteiro. Eu tenho algumas coisas anotadas aqui, mas é só pra eu lembrar, porque eu esqueço às vezes. E falando sobre o roteiro, eu não gosto de roteiros. Isso foi uma discussão dentro do meu outro canal, junto com o Robson, de que eu não queria seguir roteiros porque eu não gosto de seguir roteiros. Eu não sou bom de seguir roteiros, apesar de também ser um artista do teatro musical. É um ponto muito... É uma dicotomia muito grande dentro de mim, querer ser esse artista do teatro musical que faz as cenas e segue roteiros e segue falas, e não gostar de seguir roteiros na sua própria vida. Porque eu tento criar rotinas pra mim, tipo, eu tenho que acordar 7 da manhã, tenho que tomar meu café, tenho que ir pra academia, voltar, arrumar a casa, e isso tudo programado, só que de uma certa forma é bom porque rotina não é ruim, como as pessoas colocam. Rotina não é ruim porque ela te estabiliza de alguma forma. Só que se tu não tiver uma rotina que se encaixe contigo, essa rotina não vai te fazer bem. E uma coisa que eu tava vendo que não tava me fazendo bem dentro dessa rotina é o quanto que eu tenho ficado sozinho durante o meu dia. Então, para expressar tudo o que eu tenho pensado e conversar sobre o que eu quero conversar, sem envolver outras pessoas presencialmente, no caso, eu vou conversar com vocês agora. Eu tô estudando agora, estava estudando e veio essa ideia de falar sobre o quanto a rotina tem sido cansativa. E eu fiquei pensando esses dias, agora que estão se passando, minhas aulas voltaram e eu tenho entrado em um período da faculdade, dessa especialização, na verdade, que eu tô fazendo, em que todas as aulas estão me interessando muito. As primeiras matérias que eu peguei nessa especialização, todas me faziam querer desistir na mesma hora, assim, mas agora, quando elas começaram a realmente falar sobre arte e produção artística, que é isso que eu sempre quis fazer e quero fazer, elas me pegaram de uma forma e me atraíram de uma forma que eu nem sei explicar como foi que aconteceu. Na verdade sei sim, acabei de explicar, só que eu não sou bom de comunicação. Eu sempre me achei muito bom por trás, pra pensar sobre as coisas, pra editar talvez, pra falar, eu acho que seria melhor fazer assim, só que eu nunca fui bom de estar na frente das câmeras. E eu tenho tentado mudar isso porque eu me vejo num lugar de
precisar estar na frente das câmeras atualmente. Só que o fato de eu precisar não torna mais fácil eu estar na frente das câmeras. E eu tava aqui e eu estudando, como eu falei, e eu fiquei olhando ao meu redor e tirei foto de algumas coisas e vi quanto que eu gosto de registros. Cara, eu já mudei 3 vezes o foco desse vídeo, mas enfim. Quanto eu gosto de registros, de registrar fotos e eu falo falando pro Robson, esses dias eu gosto do folclore, que é aquela coisa mais cultural, aquela coisa mais até mística de tu tá na tua casa e tu vai receber alguém e tu coloca uma toalha na mesa, coloca o seu jogo americano, xícaras, pratos, colheres e aquelas coisas todas que tem em casa de vó e que hoje em dia estão se perdendo. Hoje em dia estão se minimizando tanto que estão desaparecendo, como os álbuns de fotografia das nossas avós e que a gente tem quando a gente era criança, os discos, os CDs, tudo isso tem desaparecido gradualmente e alguns até realmente desapareceram, como os álbuns de fotos. É muito difícil hoje em dia ter álbuns de fotos, a não ser que seja de um casamento ou de uma formatura, mas do cotidiano, um álbum de fotos que mostra, sei lá, um passeio na tarde na orla ou numa praça, ou simplesmente um almoço dentro de casa, quando tu pegava a câmera, tirava uma foto e revelava aquela foto, colocava num álbum, para que daqui a alguns anos tu possa relembrar daquilo e não perder, como às vezes acontece com a memória do celular, que apaga ou tu perde aquele celular e perde todas as fotos junto com ele. Eu tenho pensado sobre isso e tem me dado um desejo tão grande de começar a registrar esses momentos dessa forma que até gravar um vídeo se tornou uma urgência para mim. Gravar um vídeo para falar sobre o quão tem sido importante e quanto sempre foi importante para mim registrar as coisas, porque eu gosto muito de lembranças, eu tenho esse saudosismo pelo passado e eu gosto de olhar fotos, e sempre que eu me pego procurando uma foto, por exemplo, ontem eu estava procurando uma foto para postar no aniversário do meu amigo, e quando eu abro a galeria e começo a procurar fotos e vejo outras fotos que eu nem lembrava que eu tinha, e eu lembro desses momentos, é isso que eu quero, só que sem precisar depender de um aparelho para ter essas fotos. Eu não quero depender de um tablet, de um celular, de um computador, essas coisas que daqui a 10 anos ou até menos, agora que os celulares estão durando só 1 ano praticamente, eu não quero depender dessas tecnologias para guardar minhas lembranças, porque não só a minha cabeça vai conseguir lembrar, mas eu quero ter algo físico, algo que eu possa segurar e folhear. Por isso que eu gosto tanto de livros também. E eu tenho me pegado lendo, por causa da especialização, tenho me pegado lendo muitos livros digitais. E me dá um desânimo tão grande ler um livro digital, não ter a folha passando. Claro, os livros digitais, eles te trazem uma garantia de tu poder marcar o livro e escrever nele. Não que os livros físicos não te tenham essa possibilidade, mas é muito mais fácil fazer isso no livro digital porque tu não sente pena do livro, né? Só que eu tenho sentido tanta falta do físico, da conversa fora das telas,
passeios fora das telas, dos livros, das músicas. Quando eu morava com a minha avó, eu tinha muita sensação de ouvir um CD, porque ela tem vários CDs e ela tinha um rádio e eu podia colocar um rádio para tocar, ou colocava um CD para tocar, e era físico, era muito único aquela sensação que hoje tu só pega o teu celular, coloca no Spotify, coloca no YouTube Music e tu não tem a mesma experiência que tu iria ter se tu tivesse ouvindo um CD ou um disco. Eu ainda não tive a possibilidade de comprar um toca-disco que eu quero muito comprar, mas assim que eu tiver, com certeza eu vou fazer, porque é uma necessidade muito grande minha ter esses objetos que estão sendo extintos. Tudo bem que os discos estão voltando a serem populares, mas até quando, sabe? Até quando a modinha de se ter um disco, de se ter um toca-disco e uma coleção de vinis vai durar, e quando acabar, o que vai ser feito com eles, sabe? Eles vão voltar de novo pros sebos onde eles foram encontrados, os toca-discos vão sumir, vão ser trocados por outro tipo de objeto. E às vezes eu fico me perguntando se eu não tô dentro dessa modinha, só que quando eu paro pra pensar em relação a tudo que eu falei, a tudo que eu penso, eu vejo que não tô dentro dessa modinha, eu tô um salto a mais, eu acho, dela, porque eles não são importantes pra mim só por esse período, só porque os outros disseram que é muito legal ter. Não, eles sempre foram importantes pra mim porque eu cresci convivendo com esses objetos e hoje eu não consigo me ver mais sem conviver com esses objetos. Acho que esse que é o foco desse vídeo. O quanto que a tecnologia está reduzindo as coisas para um aparelho onde tu pode fazer tudo: fotografar, ouvir música, gravar vídeos, escrever textos, porque até a escrita me peguei. Claro que ela ajuda muito em algumas coisas, mas eu me peguei não conseguindo mais escrever textos longos à mão. Porque a gente desaprende isso com o tempo por depender da tecnologia para escrever um texto dentro de um caderno e um trabalho para faculdade que tem que ser, obviamente, por ser um trabalho muito longo, tu vai ter que digitar, mas dentro das próprias aulas e disciplinas, tu deixa de anotar no caderno para anotar no celular ou para anotar em um tablet, que é o que eu tenho feito, porque isso torna mais simples de se fazer do que tu ter um caderno enorme para anotar coisas e tu desaprende a escrever e tu percebe que a tua letra muda porque tu não exercita ela. Porque escrever tu não desaprende a escrever, mas a tua mão ela não grava mais os movimentos como antes. Tua letra muda conforme o tempo, se tu exercita ou não a tua escrita, e isso tem me mexido muito, porque eu sempre tive eu considerava ter uma letra muito bem feita, bem escrita, mas hoje em dia, quando eu vejo a forma como eu escrevo, eu me sinto muito decepcionada comigo mesmo por não conseguir mais escrever um texto longo num diário, por exemplo, que eu comecei a escrever. E eu não escrevo várias folhas, eu escrevo uma folha, que é metade de uma folha 4, é metade desse caderno aqui. Metade desse caderno aqui eu escrevo. E não consigo, porque é uma ansiedade enorme de terminar logo de escrever, porque parece que a folha é interminável. Parece que tudo é muito interminável. E olha, essa aqui
é a minha letra atualmente. Ela não é ilegível, mas também não tá do jeito que eu escrevia antes. As coisas estão mudando muito rápido hoje em dia e a gente não tá sabendo acompanhar, ou pelo menos eu não tô sabendo acompanhar. E faz eu sentir falta de como era antes, faz eu sentir falta da minha infância, quando não se tinha 300 aplicativos para se instalar num celular, não se tinha milhões de pessoas no Instagram e que estão vendo o que tu tá fazendo 24 horas por dia. Não estão vendo, mas querem ver o que tu tá fazendo 24 horas por dia. E eu sinto falta de, às vezes, não conhecer a vida das pessoas. Sinto falta de não saber para onde aquela pessoa tá viajando, o que ela tá fazendo, o que ela tá comprando, o que ela tá ouvindo, e o que ela tá vestindo. Eu sinto muita falta disso. Então, queria que o passado voltasse só por um momento, sabe? Queria que o 2016, que tanto tá sendo falado e que dizem que o 2026 é o novo 2016, mas não é. Porque a gente não consegue viver como a gente vivia em 2016. A gente não consegue reduzir a nossa vida para um 2016. A gente não consegue mais não depender de um celular para andar na rua, porque a gente desaprendeu o nome das ruas, a gente desaprendeu como pegar um ônibus, a gente desaprendeu como andar até o local sem ter um mapa te guiando toda hora. Eu acho que por agora é isso. Eu tenho que sair também, tá na hora de eu sair. Como eu falei, eu disse que tinha coisas anotadas aqui, eu não falei nada do que tá anotado aqui. São pontos rápidos, eu ia me apresentar. Meu nome é Iago, tá? Eu nasci em Moaná, na Ilha do Marajó. Esse vídeo tá todo fora da ordem, né? Crescer em um interior é muito... Eu achei muito importante, porque quando tu vem pra uma cidade grande, que eu também coloco entre aspas, que Belém, comparado com outras capitais, não é nada de cidade grande, mas crescer no interior faz a gente dar mais valor para algumas coisas, como casas e transporte. Só que também faz a gente questionar se a gente quer mesmo isso aqui pra nossa vida, essa vida de cidade grande, porque às vezes faz tanta falta tu ter o silêncio de não ter milhares de carros passando a todo minuto perto da tua casa, e faz falta o vento das árvores, que por mais que existam árvores aqui por perto, elas não ventam como ventam no interior. Faz falta tu poder caminhar em uma rua sem tu sentir medo à noite. Faz falta tu ter um rio pra tu tomar banho, porque pra tu conseguir chegar em um igarapé, num balneário sequer, aqui em Belém, tu leva 1-2 horas até o balneário mais próximo de Belém. E isso quando tu encontra um balneário bom, com uma água boa, que não tem
100, 200 pessoas nele, que não tem uma caixa de som estourando a tua cabeça durante o momento que tu só quer relaxar e tomar um banho de rio, às vezes no silêncio, ou às vezes querendo ter uma conversa tranquila. Então isso faz eu sentir muita falta do meu interior, além de pessoas que eu deixei lá também. Deixa eu ver mais o que eu anotei aqui. Eu me mudei para Belém para fazer faculdade, né? E quando eu saí da minha cidade, me mudei para Belém, comecei a construir, eu acho que foi quando eu comecei a construir uma vida. Eu não era mais, que é um dos pontos ruins de uma cidade pequena, eu não era mais classificado como o filho de alguém, o neto de alguém, o primo de alguém, o irmão de alguém. Porque numa cidade pequena todos conhecem a tua família, então tu não é o Iago e só o Iago, ou o Iago músico, o Iago artista. Tu é o Iago. Eles podem até falar, o Iago, aquele garoto que canta, o filho de tal pessoa. Nunca é só o que tu faz ou só quem tu é. Sempre te linkam e te relacionam com pessoas que às vezes tu não quer ser relacionado também. Então, quando eu me mudei para Belém, foi uma construção de identidade também para mim. Quando eu comecei a construir uma vida para além de quem eu era em Moaná. E foi aqui que eu comecei também a me afirmar como uma pessoa LGBT, como alguém que foge dos padrões de uma cidade pequena, onde se tu falar que tu é gay, lésbica, tu serve de piada pra todo mundo, toda hora. Então, a mudança pra cá foi uma forma de eu afirmar a minha existência como o Iago que eu sou hoje. Eu acho que se eu não tivesse saído de Manaus, eu nunca teria... Ou se eu tivesse... Se eu tivesse só vindo pra cá pra estudar e voltado pra lá, como muitas pessoas fazem, que vêm pra cá os dias de semana e nos finais de semana voltam para suas cidades. Eu acho que se eu tivesse tido esse tipo de vida, também não seria como eu sou hoje, porque a minha cabeça ainda estaria presa naquele mundinho pequeno que eu não me encaixava. E até hoje eu não me encaixo. Eu vim pra cá fazer faculdade, como eu falei, e eu fiz design pela UEPA. Então, hoje em dia eu trabalho como designer gráfico, só que não é realmente a área do design que me interessa, essa área do design que me interessa. Gosto muito, mas não é algo que eu quero trabalhar pelo menos em relação ao design. Não era algo que eu queria trabalhar pela minha vida inteira, tipo fazer produções para redes sociais, essas coisas. Eu gosto muito de fazer, mas não é realmente o que me interessa. Eu gosto muito de trabalhar com identidades para marcas. É algo que realmente me chama mais atenção dentro desse mundo do design. Trabalhar identidade para coisas, seja para marca, seja para um livro, porque tu vai trabalhar a identidade do livro, tu vai
ver como as páginas vão ser feitas, como as capas vão ser feitas, que é também uma área que me interessa muito, que é editorial. Então, dar uma identidade para as coisas e construir essa identidade, deixar ela sólida, é algo que me interessa mais do que só produzir carrosséis e carrosséis para o Instagram de uma maneira que talvez nem agregue aquela marca ou aquela pessoa. Então, vão ter vários minutos de silêncio, assim, porque eu fico pensando se é sobre isso mesmo que eu quero falar, mas tinha outras coisas aqui que eu quero falar, mas acho que eu vou deixar para outro vídeo falando um pouco sobre isso. Se tiver outro vídeo também, porque eu sou muito a pessoa que grava um vídeo hoje, posta, fala, ai, semana que vem vou gravar outro, ou amanhã vou gravar outro. E amanhã eu não quero fazer nada, que tem acontecido muito essa semana. Eu tenho me sentido muito down, aquela pessoa que mete o inglês do nada. Tenho me sentido muito pra baixo, e não conseguindo me concentrar e fazer as coisas que eu quero ou devo fazer. Talvez seja por essa imposição de ter que fazer, que também me dá uma baixa. Só que eu vou tentar. Eu tô tentando já, né? Então é isso por hoje. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo depressão, que ele está brincando. Mas é isso. Eu sou o Iaguito, designer, músico, influencer digital, que estou brincando, podcaster. Mas eu prometo que eu vou trazer vídeos mais engraçados daqui pra frente. Mentira, eu não vou trazer. Eu vou trazer challenges. Mas, gente, é isso. Eu agradeço quem assistiu até aqui e espero que tenham próximos vídeos. Eu acho que vão ter, mas não prometo nada também. Tchauzinho.